Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin segue na luta da consolidação, padrão lateral se mantém, enquanto os multimercados estão em festa de volatilidade, trazendo oportunidades que eu quero analisar neste vídeo. Fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, deixa aquele like caso esse vídeo faça sentido e aproveita para comentar aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Pois bem, o Bitcoin segue na mesma. Está abaixo da resistência de 66 mil dólares, mas segue acima do suporte em 62. Aquele padrão de caixote, padrão lateral, se mantém. Teremos um direcionamento quando rompermos esta área para cima ou para baixo. Se rompermos para baixo, é plausível que a gente busque uma faixa levemente inferior ao fundo formado no começo de julho, abaixo de 57.600. Só que, se a gente romper para cima, temos o alvo mais importante do bear market, bull market. Enquanto esta cunha pressionar o preço para baixo, seguimos em bear market. No entanto, se o Bitcoin for capaz de vencer esta área em 69, 70 mil dólares, que é por onde passa a média 200 dias, as bandas de bull market, retração de Fibonacci e, como fica muito claro e óbvio aqui no nosso desenho, é o topo da cunha. Se a gente ultrapassar estes pontos, é plausível que sim, o bear market se encerre e o bull market volte com força total. Exatamente como vimos no passado. Eu não canso de mostrar isso, porque é importantíssimo. Rompimento de padrões macro de baixa trouxeram o início do movimento macro de alta. É isso que a gente está de olho. Mas enquanto não houver um rompimento confirmado na faixa superior ou inferior, seguiremos nesta consolidação. E é isso que está deixando muita gente desanimada. Caramba, o mercado cripto, nossa, que chato, nossa, que isso ou que aquilo. Mas é este período lateral no mercado cripto que permite que você possa avaliar o seu portfólio, avaliar a sua tese e também é o período em que você pode capitalizar. E aí é que entra a festa da volatilidade nos multimercados. Hoje a gente consegue operar diversos ativos. Boas corretoras, e se você ainda não abriu as suas contas nas corretoras que permitem que você opere cripto, ouro, prata, platina, paládio, petróleo, SpaceX, Nvidia, opere também paridades de moeda, clica no link da descrição, você pode abrir contas na BitChat, na Bluefin e na Gate, links abaixo. Pois bem, nós temos à nossa disposição esses outros mercados. E o mercado cripto, ele está naquele período antes do movimento explosivo. Então é vital que sim, a gente tenha caixa para fazer boas compras, para aproveitar deste movimento quando ele retornar, movimento no mercado cripto. E esse caixa é feito com oportunidades nos multimercados. Dá para capitalizar, ganhar dinheiro e também engordar o caixa para que essas oportunidades sejam aproveitadas. Eu só vejo essa palavra, oportunidades, mas que devem ser analisadas com muito cuidado. Vamos começar com aquele que é o metal dourado, o ouro. Vamos olhar para o mesmo, que quebrou uma cunha descendente de alta. Tendência macro de alta, cunha descendente, tivemos o rompimento para cima e neste momento o ouro está enfrentando uma resistência. Está brigando pela área que foi resistência, suporte, 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 resistência depois que ele foi perdido e
o ouro está tentando se recuperar. A gente pode até colocar nesta área aqui, está tentando se recuperar, tentando romper este ponto, só que ainda não foi capaz de vencer este desafio importante. Ontem eu abri um short, realizei parciais, tomei um stop na entrada, estou reavaliando uma entrada. E uma entrada aqui pode sim acontecer até com um rompimento falso, um novo rompimento falso, um rompimento sem continuidade. Se você olhar no canal em azul, nós temos corpo da vela, fundo, e nós temos aqui pavios. Pavio e pavio. Então nós temos uma linha de tendência de baixa, sim, com pelo menos 3 toques em corpo, e aqui embaixo pavio. Perfeito. E quando a gente estende este gráfico, nós temos um corte, aqui sim, um corpo da vela e um potencial corpo ou pavio, dependendo de como o mercado fechar. Esta acaba sendo uma área de resistência importante, mas para um short, diante desta força recente, eu gostaria de ver um movimento como este. Um rompimento sem continuidade. Um rompimento sem continuidade. Não desta resistência, deste ponto em azul, deste pseudo canal em azul. Então, um rompimento sem continuidade poderia abrir espaço para um short bem interessante. É isso que eu estou monitorando e é algo que eu já apresentei para os integrantes do meu time do desafio, que é onde a gente faz as operações em multimercados, não apenas no mercado cripto, mas também em diversos multimercados. A gente opera metais, petróleo, a gente opera índices lá na mesa global e a gente opera também ativos do mercado tradicional, como você pode verificar aqui. SpaceX, entrada em 107,70, preço atual $144. Temos o petróleo, shortei em $90, fechei parciais, ainda estou com uma parcial rolando. Temos também operações no mercado cripto, como sempre, long em $58 mil, operação em andamento. Todas essas operações foram apresentadas nos nossos times fechados. Se você quiser participar deles, quer mais informações, quer entender o que é entregue, como que funciona, como funciona o prêmio, como funciona o desafio, clica no primeiro link da descrição, o chat com o nosso time será aberto, basta você enviar um oi, o time vai te encaminhar todas as informações. Pois bem, então eu estou de olho em um possível short, e se a gente começar uma correção mais agressiva, aí sim a gente vai olhar para oportunidades de long em retrações de Fibonacci. Mas temos oportunidades que podem aparecer aqui. Petróleo. Pois bem, falei do petróleo agora, sigo de olho no petróleo, fiz um short em $90, como você pode verificar, a operação que foi apresentada a todos os nossos integrantes, dos nossos times. O petróleo voltou, teve aquele crash, fechei mais parciais e sigo com a operação. Se a gente, porventura, seguir neste movimento de baixa, eu não farei nenhuma outra operação, provavelmente realizarei neste fundo perto de $68. Aqui pode abrir espaço, talvez, para um long. A gente vai avaliar com cuidado. Mas, se porventura o mercado voltar para essa área aqui, $89, $90, o meu stop na entrada vai ser atingido. Então, essa parcial que eu possuo vai bater o meu stop no 0 a 0, mas eu vou considerar um novo short. Por quê? Porque eu não acredito que Estados Unidos, Irã, venham a aumentar as tensões em um nível que leve o petróleo a uma explosão. É óbvio, a gente vai analisar com muita cautela, mas a gente está monitorando, estamos de olho, estamos em cima. Outro ativo, na verdade, outro índice que a gente está negociando, neste caso na mesa global, é o SP500. Eu vejo que o SP500, zero novidades para quem me acompanha. O SP500 está trabalhando em uma resistência, ele pode até buscar uma área levemente superior, mas eu vejo que um pullback é plausível, um pullback que pode abrir espaço para ótimas oportunidades, perfeito? Eu não estou vendo, e isso eu quero deixar bem claro, eu não estou vendo um crash no mercado
de tecnologia, mas também não estou vendo tanta oportunidade assim como muitos estão considerando, estão levantando, tá? Então, por exemplo, eu vi uma oportunidade muito clara em SpaceX. Eu falei sobre ela aqui previamente, eu desenhei o que eu estava considerando e eu fiz a operação. Então a gente viu um fundo arredondado, a gente vinha de uma correção dos topos de 53%, tinha aquela narrativa de que teria um despejo adicional, a gente estava muito próximo de $100, que é um número psicológico. Então, isso tudo trouxe o quê? A estruturação gráfica, narrativa, trouxe uma oportunidade, também um movimento corretivo. Agora, eu vou trazer alguns ativos para a gente analisar que estão em situações, na minha humilde opinião, um pouco diferentes. Tá? Me pediram CoreWeave e também me pediram SanDisk. Tá? Então são duas empresas aí que são empresas de tecnologia, subiram igual um foguete e muitos estão interessados. Então, vamos ponto a ponto. Bitcoin, para mim está num ótimo ponto. Eu comprei, tá? Eu vou recapitular só para que a gente não perca o fio da meada. Eu fiz compras aqui, acumulei, fiz trade, protegi esse trade, tenho trabalhado para aumentar o meu caixa e para capitalizar enquanto o mercado cripto está lateral. Entendo que esta é uma área extremamente oportuna para o longo prazo. Longo prazo, é para sair dando all-in, é para sair vendendo o seu Uno com 2 escadas para comprar? Não. A gente pode sim ver esses movimentos, mas eu entendo que a maior probabilidade é que aqueles que estão monitorando o calendário outubro acabem se frustrando e a gente possa até trazer um movimento mais agressivo de alta. Como a gente não tem uma bola de cristal, eu estou fazendo caixa nesses multimercados, mas sem esquecer de manter uma exposição coerente no mercado cripto. O ouro tem as suas especificidades, adorei essa palavra, né? Eu já conheço ela, mas adorei e vou continuar a usá-la. Temos o petróleo, abriu muitas oportunidades ao longo desse ano. Temos o SP500, entendo que o SP500 pode trazer correções, não vejo o Armagedon, o crash, a bolha, isso ou aquilo, tá? Vejo que um pullback pode acontecer, isso será aproveitado. E SpaceX está sendo muito aproveitada, tá? Porque a gente teve essa oportunidade. E aí a gente olha para alguns ativos específicos. Pô, o CoreWeave está subindo 18% no dia. Vou sair comprando. Olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai ser feito no mercado internacional. Isso não quer dizer que não vai subir, nem nada do gênero, mas você tem que pesar um ponto. Eu vou puxar por SanDisk, porque fica muito mais fácil de você compreender. Eu já usei essa mesma narrativa, por exemplo, em XRP. O que aconteceu com o XRP? Vamos lá, só para... Eu acho que fica até mais fácil para minha audiência, que é composta de pessoas que são de criptomoeda em sua maioria. Muitos estavam loucos para comprar XRP perto dos $3, depois a gente teve uma disparada, 3,60, não, vai a 10 e tudo, beleza. Eu sempre fui muito crítico com o seguinte, depois que você vê um grande ativo tendo uma valorização de 770%, a gente não estava falando de um ativo pequeno, a gente estava falando de um dos maiores ativos do mercado cripto. Com o Bitcoin começando a cair, com Ethereum começando a cair, com tudo caindo, a gente estava vendo ainda o XRP sustentando 2,70, 2,50. Pois bem, depois que você olha um ativo como esse valorizando tanto, você tem que considerar que talvez você esteja chegando já no meio da festa. Muitas pessoas querem comprar quando o ativo está explodindo. Então, você tem que analisar com muito cuidado se você não está comprando justamente de quem está se desfazendo depois de ter comprado barato. Então, muita gente que comprou aqui virou liquidez justamente desta turma aqui.
Então a hora de comprar é quando, ah não, a SEC vai destruir XRP, já era, agora é porrada, vai dar problema, vai a zero, aí bum. Ah não, agora é a hora de comprar? Não. A hora de comprar é quando tá doendo, não quando tá gostosinho. Então não é para comprar aqui. Ah, agora corrigiu o XRP, vai a zero. A gente tem aqui uma cunha descendente, padrão que normalmente compra para cima. A gente tem uma área de estruturação, de sustentação. A gente tem, se a gente puxa deste primeiro ponto, tá? A gente tem dentro de uma área que é uma área de extrema liquidez, na área de retração de Fibonacci, a gente está levemente abaixo de 78,6. É uma área bem crítica para quem está comprando, mas a gente tem uma cunha e uma sustentação e uma área de suporte e resistência. Se você puxa para esta área, a gente está muito próximo, aí neste caso, de 78,6. Só que a gente está bem em $1. Isso aqui pode ser até considerado aquele que é os $100 da SpaceX, entendeu? Então, é muito melhor você comprar aqui do que comprar aqui. Porque se você queria comprar aqui, qual a diferença de você... Você que estava querendo comprar aqui, ó, em 3,30. Qual a diferença de você comprar agora? Perdeu os fundamentos? Ah, não, perdeu os fundamentos. Ou você só estava comprando porque você tinha o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Medo de ficar fora da festa. Aqui acontecem o quê? Os piores movimentos de compra. Aqui não é garantido que você vai ver agora altas absurdas nesse ativo. Não, não quer dizer. Só que a gente está falando de um desconto, não vou nem puxar do topo, a gente está falando de um desconto de 67%. Então se você estava louco para comprar aqui e agora está com medo de comprar aqui, alguma coisa não está fazendo sentido. Então eu quero que você pegue essa linha de raciocínio e transporte para SanDisk. Olha só. Vamos no gráfico de 3 dias. Temos começo de... janeiro. Vamos ver, janeiro. Janeiro. Tá aqui, ó. A gente teve 31 de dezembro de 2025. 31 de dezembro de 2025. O ativo chegou a valorizar 882%. Até aí tudo bem. Corrigiu agressivamente. E a gente estava em uma sobrecompra no gráfico de 3 dias, a gente estava numa sobrecompra no gráfico diário, a gente também estava numa sobrecompra no gráfico semanal e também no gráfico mensal. Olha só, sobrecompra extrema, máxima sobrecompra. Aí o ativo corrigiu, tá? E a gente viu muitas pessoas falando, não, agora já era. Só que ele corrigiu 58%. E a gente viu ao longo das semanas a formação de uma cunha megafônica, certo? Cunha megafônica que abriu espaço para compra no medo. Só que ainda assim, esta compra aqui tinha um risco. Por quê? Porque ainda que você tivesse comprado com 58% de desvalorização, a gente está falando de uma valorização de 327%, que é muito melhor do que uma valorização de 880%. Mas ainda assim você tem que pesar que você está comprando um ativo que já teve uma valorização, mas é muito melhor do que comprar nos seus topos. Só que agora a gente não está nesta desvalorização, que agora é fácil falar que era para comprar aqui, um engenheiro de obra pronta trabalha dessa forma. E não é para você, agora, olha, era o melhor momento de compra. Não. O que a gente tem que olhar agora é essa estrutura aqui. E a gente está vendo o primeiro dia em uma quebra de uma tendência de baixa. Isso aumenta a probabilidade de a gente ter uma continuidade dessa alta. Só que não tem como você comprar neste rompimento, porque ele não foi confirmado. Então, aqueles rompimentos confirmados que a gente mostra em cripto, eles seguem válidos para mercado tradicional, é a mesma coisa.
Então a gente precisa de um rompimento confirmado, principalmente rompendo esta área. E aí, o que a gente vai olhar? Para uma retração de Fibonacci. Eu adoraria ver uma retração de Fibonacci em cima disso aqui, ó. Se a gente acelera, aí a gente traça nesse topo. No início da correção, a gente vai olhar para as faixas de compra e até de trade. Eu gosto, para este tipo de ativo que já está galopando, eu gosto muito mais de trade do que de compras. Mas ainda assim, não seria de todo errado você comprar, mas comprar na retração. Considerando que, não, este ativo ele tem uma base, ele vai ter uma evolução e tudo mais. Você compra bem quando você compra pelo menos na retração, em que você tem uma base de risco aqui. Então você está comprando, vamos dizer que você compre este ativo. Nem trade, tá? Estou falando de compra. Você pode definir um ponto de saída abaixo deste último fundo. Por quê? Foi o fundo do Armagedon recente. E o seu alvo para o ativo pode ficar em 1.800, 2.000 e, se nós tivermos uma aceleração, faixas até superiores ao topo formado. Então aí você tem um risco-retorno extremamente favorável. Pô, você tem um risco aí de 20, 22%. Para quem está em cripto, isso não é um risco muito grande. E um potencial retorno. Não quer dizer que ele vai fazer esse movimento. Potencial retorno em um cenário como este de 140%. Não, está sendo muito otimista. Tudo bem, 76%. Voltando para uma área que poderia ser um topo descendente, então, no gráfico semanal. Mas tudo começa com o rompimento de uma estrutura de baixa, rompimento que não foi confirmado, então a gente espera uma confirmação e uma retração. Mas e se nunca retrair? A probabilidade disso acontecer é baixa, mas se nunca retrair, o que você vai fazer? Você está usando uma base, uma métrica. Se essa métrica não é respeitada, e aí? A gente estava de olho em compras no ouro. Tá? Eu estava de olho em compras no ouro. O ouro tinha potencial de fazer isso. O ouro fez isso? Não, o ouro fez simplesmente isso. Eu vou comprar? Não, não tem uma justificativa. Então eu não tenho que ficar chateado ou num FOMO absurdo porque o projeto, o ativo, a ação não fez aquilo que eu gostaria. Nós temos oportunidades sempre, mas a gente tem que avaliar essas oportunidades sempre com muita cautela. Então, SanDisk precisa romper confirmadamente esta área aqui, 1440, para que a gente comece a ver uma aceleração e um pullback, e nesse pullback sim eu vejo essas oportunidades. E por fim, falei bastante hoje em CoreWeave, não vejo pontos de compra. Quem comprou aqui, perfeito, maravilha, parabéns. Mas agora eu não vejo uma justificativa de compra. Vou sair comprando. Por quê? Porque a gente já está em uma aceleração, um repique de 83%. Não é pouca coisa, tá? A gente não está falando de uma meme coin, nós estamos falando de uma empresa. Isso quer dizer que ela não vai mais subir? Não, claro que não. Não estou falando absolutamente nada. Mas eu acho que aqui a gente pode começar a ver uma resistência importante. Tá? Então a gente está se aproximando. A gente pode seguir nessa área e talvez, quem sabe, ter uma correção, um fundo ascendente. No fundo ascendente é que fica mais confortável uma exposição. Vamos dizer que ele vai até 115 dólares, 120. Aí a gente traz Fibonacci e a gente olha. A partir de 94 começa a ficar interessante. 88, 81, aí fica bem mais interessante. Considerando 60 dólares como área de pular fora. Por quê? Porque se ele inverte, ele abre espaço para uma desvalorização muito maior. Tá bom? Então, temos que tomar cuidado, lembrando que gráfico, estruturação gráfica é a mesma coisa, é arroz com feijão, vale para todos os mercados. Se você dominar a análise gráfica, você vai se dar muito bem.
Eu volto a qualquer momento com atualizações. Lembrando, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Te convido a participar da nossa comunidade geral do Telegram. Clica no segundo link da descrição. Ele é gratuito, tem muitos insights bacanas, podem te ajudar. E, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.